certo. Vai dar certo. Não tem que ser. É mais fácil o governo federal que o estadual. Vai dar problema, não. Pode se pronunciar, colega Baroni? Obrigado, presidente, colegas vereadores, comunidade, imprensa que nos acompanham. Eu tenho 2 assuntos distintos para tratar aqui nessa tribuna essa noite, mas inicialmente queria dizer que concordo com o movimento, a reivindicação que vem sendo feita aqui pelos vereadores, pelo presidente, pela mesa diretora, que é importante. Se fazendo movimento já é difícil, mas imagina ficando quieto. Também aqui estava falando com o Matheus, diferentemente do que foi divulgado na imprensa, a vereadora Rosália se fez presente na conferência da saúde, a vereadora Rosália compareceu lá, então tinha vereadores, a vereadora Rosália estava presente. Eu tinha preparado, presidente, sobre o projeto 52, eu fiz, juntamente com o apoio do vice-prefeito Zibete, eu fiz um levantamento das áreas que estão no projeto 52, que serão, se aprovado por essa casa, serão leiloadas, e deixa claro aqui que essas áreas, obviamente que têm importância para a comunidade, mas que são perfeitamente passíveis de irem a leilão, porque próximo dessas áreas tem outras áreas públicas que já tem algum, ou creche, ou praça, ou outras áreas que existem. Infelizmente, por defeito aqui no nosso equipamento, não vai ser possível exibir no telão, mas com a ajuda da Thaís está distribuindo aqui, eu separei por itens, por exemplo, o item 1, que é o terreno lá na linha Vitória, no bairro Vitória, que é um terreno que é próximo à creche, vocês vão ter acesso aqui. O item 2, que é lá no bairro São Paulo, Ponte Seca, não sei o que se trata aqui, mas que é uma área perfeitamente apta a partir desse leilão, a 2 e o 3, que são os itens desse projeto. O lote número 4 é uma área próxima, também é uma grande área pública lá no bairro Ponte Seca. Esse terreno aqui é extremamente inclinado, acidentado, provavelmente muito difícil de ser usado para ser praça, alguma coisa. Então, também é viável que seja leiloado. O item 5, que são os terrenos, segundo saiu na imprensa, também os mais valorizados, é no bairro Bela Vista, próximo à rádio estação, naquele loteamento, ou Aurora, não sei o que é aquele. Mas percebam que os 2 que estão sendo vendidos estão muito próximos de 2 muito maiores que ficarão como áreas públicas. Então, dessa forma, não vai inviabilizar aquela área lá do bairro Bela Vista. O item 6 é a casa da Brigada Militar, a antiga casa da Brigada Militar, que o Executivo não encontra a finalidade, não tem por que se ficar de posse desse imóvel que não tem utilidade. E os terrenos 7 e o 8, eles são lá no bairro Vila Nova. Também há a creche, é uma praça próxima, 2 terrenos, um em cada lado da via, que também estão sendo vendidos. Então, evidentemente que se mostrasse em cores, ficaria muito mais fácil de compreender. Mas eu fui buscar essas informações porque alguns moradores também estavam nessa dúvida de que áreas seriam vendidas. A gente não tinha, pela escritura, pela localização, é difícil de achar. Então, aqui nessas fotos está localizado essas áreas. Eu peço que os vereadores analisem e entendam que é perfeitamente possível e passível de ser leiloado essas áreas. Então, esse é o assunto primeiro. O outro assunto que me traz aqui, presidente, é sobre o projeto 56. Eu, no decorrer da semana, pedi para
solicitei para a Daniela, para a Thaís, que me conseguissem o áudio do dia que a gente votou o veto aqui nessa Câmara. Elas separaram para mim, acabei não vindo buscar, mas eu me lembro que eu falei naquela data, que votava favorável ao veto, porque me causava muita dúvida o impasse jurídico que ia dar esse projeto. E na época eu achei, e dizia que não sabia se não era melhor ser aprovado o veto e viesse na época um novo projeto. Infelizmente não foi assim, o veto foi derrubado, foi ajuizada a ação, essa ação está no Tribunal de Justiça. Eu acho que vai ser reconhecida, como já inicialmente os primeiros votos, a legalidade dessa emenda que foi feita. Eu acho que vai ser reconhecido isso. Porém, o prefeito já adiantou que vai recorrer ao STJ. E uma ação no STJ não se julga menos de 5, 8, 10 anos. Então, o impasse está criado, imagina o que vai ser. Voltando a essa questão, me lembro também, e aqui esse projeto que entra agora nessa casa, ele está muito parecido com a emenda que foi feita por nós vereadores. Exceto da questão do médico veterinário, que cria por 40 horas, que é muito importante para as agroindústrias aqui de Carlos Barbosa. Diminui o valor do assessor jurídico, baixa um padrão, e aumenta o valor de contador e contabilista para o patamar de 8.308, que dá em torno de 30% a mais do que era o reajuste. Imagino, não calculei direito, 25%, 30% a mais. Quando foi por mim atribuída a atribuição de negociar a emenda, me lembro que falava com o vereador Daniele na primeira reunião que tivemos, e esse assunto do contador foi o primeiro que a gente tratou. E a ideia inicial foi, na nossa reunião, de ficar esse salário do contador nesse patamar. Depois subiu aqui o plenário, os vereadores entenderam que não, que teria que ser reduzido, e foi feito. Mas, inicialmente, eu tinha essa ideia, o vereador Daniel também concordou, depois acatamos a opinião dos demais vereadores. Nós estamos num brete jurídico. Ou deixamos assim, negamos, e vamos esperar mais 3, 4, 5 anos, para ver se vem ou não vem, ou aprovamos e vamos fazer valer isso. Falei com algumas monitoras de creche durante o final de semana e perguntei se elas queriam receber esses R$400, 450 a mais o ano que vem, que eu acho que poderia ser adiantado, como já foi, hoje foi protocolado pela presidente do Sindispub, um pedido para que se adiantasse. Se elas preferiam receber esses 450 o ano que vem, ou ficar na dúvida de não receber. Ou ainda, não receber esses 450 e nem o pessoal da contabilidade receber os 2.000 a mais que iam receber. Elas concordaram que o que interessa para elas. Né? Então, foi isso que me falou. Também falei com alguns agentes administrativos que, da mesma forma, ganharam algum aumento também, e que, se não for aprovado, vão ficar sem esse aumento por tempo indeterminado. Só que esse projeto, presidente, ele traz uma distorção, e que eu venho aqui tentar corrigir. Tem a ideia de que nós tínhamos equiparado justamente, de forma justa, as categorias de auditor tributário com contabilista e contador. Estavam no mesmo patamar, porque as atribuições são mesmo parecidas, muito importantes. O prefeito sempre defendeu essas atribuições de todos, e agora, com esse novo projeto, houve novamente essa distinção. Então, eu reuni com a bancada do PMDB, o PMDB está disposto a fazer um pedido para o Executivo, porque nós não podemos emendar para aumentar esse valor, estamos dispostos a fazer isso, solicito o apoio dos vereadores que assim entendam, para nós corrigir essa distinção, para que ficarmos todos no mesmo patamar. São funções importantes que acreditamos que devem ficar parelhas com os demais funcionários.
Vereador Denir, por favor, depois eu concluo. Obrigado, colega Baroni. Eu quero, primeiramente, me referir à tua primeira fala aí na tribuna, dizer que quando aqui nós, vereadores, propusemos e fizemos esta comissão, todos nós acordamos nisto, pensamos realmente em ajudar a comunidade a buscar uma agilidade, através do DENIT, em resolver o problema que temos na BR-470. Mas até o presidente disse que teve o contato de uma emissora de rádio da capital, da imprensa da capital, para poder ajudar este processo. Infelizmente, no nosso município não tivemos o apoio maciço da imprensa. Tivemos apoio sim, mas não apoio maciço. É o que a gente pensava que teríamos aqui, todos nós, vereadores, um engajamento de toda a imprensa, de toda a comunidade, dos órgãos constituídos, como a ACI e dos municípios aqui, vizinhos a 470, para pleitearmos isto. Mas não vimos isto na imprensa no final de semana, infelizmente. Então, colega, eu tinha que colocar isto, porque realmente eu acho que é um ato louvável da Câmara de Vereadores se preocupar com o bem-estar de todos os cidadãos. E buscando junto ao DENIT, pressionando junto ao DENIT, poderíamos buscar uma solução. E que já veio paliativamente, talvez por este movimento que até essa emissora de rádio da capital, eles vieram aí e fecharam, ao menos os buracos. Então, quer dizer, algum efeito já aconteceu. Quanto aqui aos terrenos, eu não vou entrar no detalhe, porque está muito bem explicado, tem áreas próximas, muito próximas às áreas sendo leiloadas, que realmente são áreas aí que estão paradas e podemos pagar outra área que foi adquirida aqui no centro. E quanto à reclassificação, eu concordo, presidente, que temos que fazer isto para buscar, e só para concluir, presidente, dizer que se pudermos aprovar e os servidores receber, seria realmente louvável. Obrigado. Obrigado. Só um minuto ali. Só para essa questão da diferença do auditor para o contabilista, são 3 auditores que receberiam essa diferença, em torno de R$ 1.700, daria em torno de R$ 65 mil por ano. Não é um impacto tão grande e a gente faria justiça a essa importante área, esse importante setor da contabilidade da prefeitura e da arrecadação do setor tributário. Vereador Ari, por favor. Obrigado, vereador Luciano. Eu tenho 2 pontos de vista um pouquinho diferentes. A questão das áreas verdes. Quando é próximo de uma creche, a comunidade não tem como brincar lá no terreno da creche, não tem como usufruir de um parquinho dentro do terreno da creche. E por isso que muitos moradores próximos a essas áreas reivindicam que deveria permanecer pública, porque essas áreas elas estão aí exatamente para que a comunidade usufrua delas. Então, alguns terrenos eu até concordo, mas tem outros que eu não posso dizer que, bom, está próximo da creche. A creche ela não é pública para a sociedade usufruir. Né? Então, é um ponto de vista. O outro ponto de vista é em relação à reclassificação. Temos esse ponto que o senhor citou e temos um outro ponto em que muitos dos funcionários, se isso ocorrer, eles vão perder de 16 a 17 meses de antecipação, poderia ter antecipado ou ganho, porque aquele projeto de lei que foi aprovado, aliás, que é lei, diz que inicia lá em novembro de 2014. E esse projeto de lei diz que inicia lá em março de 2015. Então, esse vácuo aí, os funcionários, e grande parte dos funcionários, vão perder. Então, também é uma questão de ser levantada e ser questionada e ser debatida.
Obrigado. Importante a consideração do vereador quanto às áreas, bem lembrado, mas a questão do processo jurídico não é bem assim, porque a prefeitura, quando ajuizou a ação, pediu que, se for perdedora da ação, que se pague a partir do momento que for julgada. Já tem esse pedido, não quer dizer que vai pagar retroativo, é outra questão. Pode ser que ganhe, vai ganhar e vai ter que pagar. Parece até que o executivo está guardando esse dinheiro. Mas pode ser que não pague. Então é uma questão, é difícil. Eu entendo o lado dos funcionários, é complicado. Eu já tive isso, já senti na pele a situação que alguns funcionários sentem, mas por que para uns tantos, para outros poucos? O nosso sindicato, uma vez, os delegados conseguiram um aumento exorbitante, nós ficamos muito revoltados. Mas aí, entre nós, do sindicato, começou a criar uma questão. Mas por que nós estamos brigando com eles? Nós não temos que brigar com eles, nós temos que brigar com nós. Deixa eles ganhar, depois nós temos um ponto para seguir, para alcançar. E foi isso que aconteceu. Depois que eles subiram, a gente foi buscar o que a gente precisava, o que pleiteava e conseguiu. Então, são pontos diferentes. Eu quero pedir, Rafael, líder do governo, e pedir à bancada do PDT, à bancada do PP, Democratas, quem quiser fazer esse pedido, porque eu acho que essa equiparação é justa. E é merecida, e esse nós temos que formalizar um documento para mandar para o prefeito, para que o prefeito, o Poder Executivo, analise a possibilidade de fazer essa equiparação, fazer essa justiça. O vereador Everson. Obrigado pela parte, Baroni. O que mais dói a nível salarial é que os grandes cada vez ganham mais e os pequenos ficam ali meio que patinando ali na mesma esteira, ali 100 pila, 50 pila, 200 pila, enquanto a gente fala que para outros é aumento de 1.700, 1.300, 1.500 reais. Eu acho que o momento econômico do país como um todo, não Barbosa, mas do país como um todo, não sei se é oportuno para projetos assim de impacto financeiro bastante grande. Eu ainda acho que aquelas emendas que fizemos aqui na Câmara de Vereadores no ano passado deixou o projeto num bom nível, estável, e o prefeito ele pode desistir a qualquer momento desse recurso que ele está fazendo ou não recorrer a Brasília, né? Nada obriga ele a recorrer. Se ele acha que ficou bom o projeto conforme a gente mandou, ele pode desistir. Esse aqui não tem nem o porquê ser julgado depois. Alguns cargos merecem, outros talvez mereçam um pouquinho menos, mas acho que não é o momento da gente pegar, fazer avanços tão grandes na questão salarial, porque a crise está aí, batendo a porta de todos nós, e a gente não sabe o nível que vai ser no que vem o orçamento municipal. Vá que a gente aprove alguma coisa aqui, desiste do atrasado, enfim, acho que quanto mais mexe, pior vai ficando. Quanto aos terrenos, eu analisei o projeto e te confesso que eu não sou a pessoa certa para dizer sim ou não. O que eu vou fazer? Eu vou ouvir o que a população daquelas regiões pede. Se a população achar que é possível que se venda os terrenos, que tem terrenos ainda disponíveis, eu vou ser a favor do leilão. Se a população achar que não é oportuno a venda de terrenos, eu vou acatar o que ela diz, porque eu estou aqui para representar ela, né? E vou ir contra a autorização para ir a leilão. Eu estou captando informações de tudo que é lado e depois vou tomar a decisão correta quanto a isso. O ideal até talvez seria de se buscar uma audiência, um encontro com os moradores de cada bairro para ouvir sua opinião diretamente, sem ter que passar por nós. A própria prefeitura colhendo essa informação resolveria o problema. Obrigado. Obrigado, vereador Everson. Realmente, posição de cada vereador é assim, os projetos são difíceis. A gente está aqui para decidir. Provavelmente vão beneficiar uns, prejudicar outros, mas a função do vereador é essa. Vereador Davi, por favor, presidente. Obrigado, colega Baroni. É preocupante, mas nós temos que tomar uma decisão. Na próxima semana, esse projeto ele vai em votação, senão ele vai trancar a pauta. Já na próxima sessão. Então nós temos que agilizar. Não sei se o líder do governo tranca a pauta. Da área verde. Tranca a pauta. E aquele documento aí, eu vejo assim, ó. Se fosse o prefeito ele tomou a iniciativa, ele botou aqui na cabeça, ele vai recorrer, com certeza. Se perder, ele vai recorrer. E depois? Vai 2, 3 anos, vai trocar prefeito e assim por diante. Eu não sei se é bom, eu acho que devia se reunir, eu acho que também a situação que está o nosso Estado,
o Brasil em todo, gente nas firmas negociando horas e tudo, e aqui o município dando um aumento. Então vejam bem, ao contrário, bem ao contrário. Então eu não sei, eu acho que nós temos que pensar, eu sou como presidente, se chegar na hora de votar, eu vou votar, eu tenho já minha ideia para votar. Mas eu acho que nós temos que pensar que vai beneficiar muito o pessoal. O ano que vem, quando chega em março, já vai vir ou esse aumento e mais o GPM. Tudo uma vez, no mês de março. Então vai dar um aumento violento. Vai ser violento. Eu, claro, que eu gostaria, foi procurado, pediu se não daria para pagar um pouquinho antes, mas o prefeito é um. Nós somos aqui, estamos para nós votar sim ou não. Então, por isso que eu pediria ao líder do governo, ou próprio fazer uma comissão, nós ir lá falar com o prefeito e verificar esse impasse que está vendo com essas 3, 4 pessoas. Eu sou favorável. Eu acho que se tem o mesmo trabalho, as mesmas atribuições, mas por que não tem que ganhar igual? Eu acho que tem que ganhar igual. Não vamos comparar o gerente com o subgerente, assim, até aquela classificação. Agora, se é comparar igualmente, eu acho que todos nós têm que ganhar igual. Seria isso aí, então. Obrigado, presidente. Que nem foi falado, cada vereador tem opinião, defendo isso, quem sabe a gente procure o executivo para diminuir, quem sabe, a data de pagamento, mas é importante, cada servidor sabe da sua situação. Ou pode esperar para uma decisão judicial, o outro vai fazer falta os 400, 500, 100, 200 reais de aumento. Então, essa é a situação colocada. Presidente, desculpa por ter passado meu tempo. Obrigado. Eu tenho aqui, eu gostaria de falar com os vereadores logo em seguida, temos 2 assuntos, para nós resolvermos aqui, se há umas indicações aí do vereador Miguel Valmir e do Ari, sobre numeração de rua, para nós resolver, ver aí se não estamos cometendo algum equívoco, para depois nós entrar nesses projetos, para dar continuidade a esse trabalho. Com os bênçãos de Nossa Senhora Mãe de Deus, essa será essa sessão. A próxima sessão será dia 29 de junho, às 18h30, no plenário de vereadores. Com a bênção de Deus, está selada mais essa sessão.